geração de líderes que tem entendido que nós não somos chamados para ser só tia da salinha, né? Nós somos chamados para sermos pastores do ministério infantil, pastores das crianças. Deus tem levantado líderes para pastorear as crianças, né? Escreve para mim aí, né, no chat, qual de vocês que realmente deseja isso? Eu quero pastorear as minhas crianças. Eu não quero só cuidar das minhas crianças, só olhar as crianças lá na salinha, não. Eu quero realmente exercer o ministério pastoral. Ah, mas eu não tenho teologia, eu não tenho, eu não tenho credencial de pastor, né? É, talvez você fale assim, ah, mas eu pastora, eu pastor, né? Primeira coisa, gente, eu quero deixar claro para vocês aqui que o chamado, ele vem antes da credencial, né? O chamado vem antes. É igual ser motorista. Primeiro, você aprende a dirigir ou primeiro você tira carteira? Qual dos dois que vem primeiro? Primeiro a gente aprende a dirigir, né? E depois a gente vai lá e tira a carteira. Pastor é a mesma coisa. Primeiro eu preciso entender que eu tenho um chamado. Depois, esse chamado vai ser validado. Não sei de qual denominação vocês são, né? Eu não sei qual é a denominação de vocês, mas cada denominação vai ter aí uma maneira de validar, né, esse chamado através de uma credencial, através de um diploma, através de uma unção, né? Cada denominação vai ter essa liturgia aí. Mas, independente disso, o ministério pastoral ele é um chamado de Deus, né? E Deus está levantando uma geração que queira realmente pastorear as crianças, que queira realmente cuidar das crianças como pessoas que fazem parte de um rebanho, né? Ei, Eliane, eu quero muito, né? Estou no começo e quero aprender. Isso aí, gente. E eu estou aqui, né, para contribuir com vocês, tá? Eu vou começar, então, a apresentação. Se você quiser mandar no chat de que igreja que você é, de onde você está falando, só para mim ter noção, né, aonde que está chegando, né, essa mensagem do pastoreio infantil, né? Manda para mim aí no chat para eu saber, eu vou ficar bem feliz de conhecer você, tá bom? Eu vou começar aqui a apresentação para a gente não perder tempo, porque eu quero manter essa aula em 1 hora, né, no máximo, tá? Para não tomar o tempo de vocês, né? E para a gente conseguir alcançar aqui o objetivo de hoje, que o nosso tema é pastoreando crianças vítimas de violência, né? Meu nome é Andréia, né? Para quem não me conhece, né? Eu sou pastora, né? Sou pastora já há quase 20 anos, aliás, há quase não, né? Eu já sou pastora há 20 anos, né? Que eu fui consagrada pastora, a obreira credenciada, né? Em 2013, setembro de 2013, que veio a minha credencial, né? E de lá para cá eu tenho servido ao Senhor, né? Na igreja do Evangelho Quadrangular. E eu tenho pastoreado, né? Pastoreei 6 anos como pastora titular de congregação, né? Depois de 6 anos, eu passei a auxiliar os meus pais. Meu pai teve câncer em 2009, e nessa época eu voltei, né, para ajudar ele, porque ele era o pastor da igreja, eu voltei para auxiliá-lo, né? E de lá para cá eu fiquei auxiliando, né? E sou auxiliar até hoje, e me dedico, né, como pastor auxiliar e também no treinamento de líderes, tá? E pastoreio hoje a Igreja das Crianças, né? Na minha igreja, nós temos lá a Igreja das Crianças, né? Do lado da Igreja dos Adultos, temos a Igreja das Crianças e eu pastoreio a Igreja das Crianças, tá? E além disso, gente, eu sou também psicóloga, né? Sou psicóloga infantil, né? Trabalho no treinamento de pais, né?
trabalho com consultoria parental, dou orientação para famílias, né, que têm dificuldade aí na criação de filhos, né? Então, eu trabalho nessa área. Estou me especializando em terapia sistêmica familiar, porque eu gosto muito dessa parte, né, dessa área. Acredito que é bem importante que as crianças, elas... Como eu amo muito as crianças, gente, eu sou muito apaixonada pelas crianças, então eu decidi cuidar não somente delas, mas o meu foco hoje, né, além de pastorear as crianças, é cuidar de quem cuida das crianças, né? É cuidar dos pais, é cuidar dos líderes do Ministério Infantil. Por quê? Porque os pais e os líderes do Ministério Infantil precisam estar bem, né? Os líderes e os pais do Ministério Infantil, os pais e os líderes do Ministério Infantil precisam estar com o seu coração bem, precisam estar munidos, né, de informação, de conhecimento, para cuidar bem das nossas crianças, né? Então, é por isso que eu estou aqui, tá? Como alguém que está com muita vontade de te servir, tá? E hoje nós vamos falar sobre esse assunto tão importante, tá? Que é a questão da violência, né? E eu já quero dizer para vocês que se você não segue ainda o Instagram do Projeto Natanaelzinho, é @Projeto Natanaelzinho, vai lá, né? Siga as redes sociais para você ficar sabendo de tudo, né? Se você entrou no grupo, se você não entrou ainda, lá no link da bio tem lá o link do grupo para você entrar, para você participar de outras aulas gratuitas. Toda terça-feira eu estou aqui, gente, para conversar com vocês sobre o discipulado infantil, tá? Então, hoje, como que vai ser? Né? Eu gosto de, no início, já falar o resumo do que vai acontecer para você criar expectativa. Então, eu vou falar sobre pastoreando crianças e juniores vítimas de violência, eu vou falar sobre o que é violência, tá? Eu vou falar sobre as consequências da violência, tá? As consequências da violência para a criança, principalmente. Violência nunca é bom, né? A violência, ela é sempre a gente precisa repudiar a violência sempre. Mas, quando se trata de violência contra a criança, isso ainda é pior, primeiro, porque a criança ela não tem como se defender da violência, né? Ela não tem capacidade cognitiva, nem motora, nem emocional para sozinha sair fora da violência. Então, alguém precisa defender ela, né? E segundo, a violência contra a criança, ela vai trazer consequências, gente, muito ruins para a vida da criança. Né? As consequências da violência vão perseguir essa criança durante toda a sua vida. Vai perseguir a criança em todos os seus relacionamentos. A consequência da violência vai perseguir essa criança na autoestima dela, né? Então, é muito drástica as consequências da violência. E para a gente, enquanto líder do Ministério Infantil, enquanto pastor do Ministério Infantil, as nossas igrejas, essas crianças também estão lá, né? Essas crianças estão chegando até a gente. E essas crianças, gente, elas vêm, às vezes, travestidas, né, de um mau comportamento, sabe? Né? Elas vêm numa casca de uma criança muito difícil de lidar. E eu considero que, às vezes, a igreja ainda reforça essa violência quando não compreende que essa criança, na verdade, ela está tentando comunicar, eu estou sofrendo, eu estou com um problema, socorro, né? E, às vezes, quando o líder do Ministério Infantil não está pronto para pastorear essa criança, acaba reforçando essa violência, né? Através de um outro tipo de violência, às vezes que não é física, não é sexual, mas através, por exemplo, da violência psicológica, através da humilhação, através do isolamento, né? Então, a gente precisa entender isso, tá bom? Então, eu já me apresentei aqui para vocês, tá? E estou muito feliz, né, de novo, por vocês estarem aqui. Olha só o que a Bíblia diz, gente. A Bíblia diz assim: ó, ensina a criança no caminho que ela deve andar, para quando ela envelhecer, não se desviará dele. Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não ama.
e quem o ama de fato não hesita em corrigi-lo, né? Eu trouxe esses dois textos aqui, por quê? Porque a Bíblia, ela traz uma preocupação em ensinar a criança, né? Em dizer, a Bíblia está dizendo aqui, né, com todas as letras, que a criança, ela precisa ser ensinada, ela precisa ser conduzida. A criança, ela erra, né? Porque quando a gente pensa aqui no segundo versículo, quando a gente fala de repreender, de disciplinar, de corrigir, nós estamos falando de pessoas que estão numa fase de desenvolvimento, e como elas estão em uma fase do desenvolvimento, elas vão errar, né? Elas vão errar bastante. Então, criança e erro são duas coisas que estão juntas, né? A criança, ela vai errar muito. A criança, ela vai cometer muitas falhas. Nós, adultos, também cometemos, né? Mas a criança, ela pela fase do desenvolvimento dela, ela vai o tempo todo cometer falhas, né? E ela vai corrigindo as suas falhas no decorrer da sua caminhada. E o adulto que está perto dela tem a incumbência de corrigir, tem a incumbência de mostrar o caminho certo, ok? Então, essa é uma questão importante para a gente saber. Por quê? Porque quando a Bíblia diz assim, ó, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela, lá em Provérbios 22:15 diz isso. Em Provérbios 29:15 diz assim, a vara da repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha sua mãe, né? Então, esses dois textos aqui, muitas vezes, são utilizados, né? E eu falo principalmente no meio cristão, como um argumento, né? Para validar a violência contra a criança, né? Para dizer, a criança, ela precisa apanhar. A criança, ela precisa, eu posso bater na criança, eu posso dar varada na criança, né? Então, eu quis trazer esses dois textos, porque nós precisamos entender o que, que a Bíblia está querendo dizer aqui. Né? Em primeiro lugar, quero fazer uma pergunta para vocês. Qual é o foco desses dois versículos? Qual é o foco aqui? O foco aqui é a vara ou é a disciplina? Qual é a palavra-chave? Escreve aí para mim. Qual é a palavra-chave desses dois versículos? É a vara ou é a disciplina? Escreve para mim. Então, a gente precisa compreender qual é a palavra-chave. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Tá todo mundo aqui concordando comigo que a palavra-chave aqui é a disciplina. Mas, por muitos anos, nós cristãos, a igreja, tem entendido que a palavra-chave aqui é a vara. Que o pai e a mãe têm que pegar a vara, porque é a vara que vai fazer a criança ser corrigida. Mas, na verdade, o que vai corrigir a criança aqui é a disciplina. É a correção, não é a vara. Agora, mesmo que a palavra-chave fosse a vara, a gente precisa entender o que, que a palavra-chave, o que, que a palavra vara representa na Bíblia, né? Em toda a Bíblia, no contexto geral, né? A gente precisa entender o sentido da palavra, porque a Bíblia, gente, existe uma disciplina na teologia, né, que se chama hermenêutica, que é a habilidade, né, a ciência que faz de interpretar a Bíblia. E como que a Bíblia é interpretada? A Bíblia é interpretada por ela mesma. A Bíblia explica a Bíblia.
né? Então, a gente precisa entender o que as palavras querem dizer. E quando a Bíblia fala sobre vara, né, o contexto bíblico da vara é um símbolo de autoridade, de liderança e de governo, né? O pai e a mãe, gente, precisa representar para a criança autoridade, liderança e governo, né? O pai e a mãe, quando a Bíblia diz que o pai e a mãe têm que usar a vara, quer dizer isso mesmo, que o pai e a mãe precisam se posicionar como alguém que está ali para exercer autoridade sobre os filhos, para exercer uma liderança, para conduzir, para governar, né? Para cuidar, porque a autoridade, a liderança e o governo serve para quê? Para zelar, para suprir necessidade, para proteger, para prover, né? Eu não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer, né? Vai dando um joinha aí para mim ver que eu não estou falando sozinha aqui e se está fazendo sentido aí para vocês, tá? E segundo, um apoio e um auxílio para caminhar. Então, por exemplo, a vara, né? Dois sentidos bíblicos. Os reis, por exemplo, tinham um cetro nas suas mãos, né? Que era a vara ou cajado, que era um símbolo de autoridade, que o rei estendia o cetro para quem, por exemplo, queria poderia entrar na sua sala, né? Nós vemos lá o rei Assuero fazendo isso para a rainha Esther, um exemplo, né? Assim, bem pertinho da gente. E segundo, um apoio, né, ou auxílio para caminhar, no caso dos pastores, né? O pastor de ovelhas, ele tinha na sua mão um cajado, uma vara. Para quê, gente? Para bater na ovelha, né? Era usado para bater? O pastor da ovelha ganhava aquele cajado, era para bater? Não! Não era para bater, era para guiar, era para conduzir, para ensinar o caminho correto, né? Para tirar eventuais carrapichos, bichos, que porventura estava ali no pelo da ovelha. Se aparecesse um animal feroz querendo matar a ovelha, aí sim, aí ele pegava aquele cajado e ele poderia bater sim, mas não na ovelha, mas no animal que queria roubar a sua ovelha. Né? Então a gente percebe aqui, gente, que a vara não tem o sentido da vara aqui, não é para bater na criança. Não é, né? Não é, eu não consigo enxergar aqui o nosso Deus falando, pegue a sua criança e bata nela. Eu não consigo enxergar essa ordem na Bíblia, que a gente tem que bater nas nossas crianças. Alguém consegue enxergar isso, gente? Que Deus está mandando realmente a gente bater na criança? E eu não consigo enxergar. O que eu consigo enxergar aqui é que Deus está dizendo que nós precisamos corrigir, precisamos guiar, precisamos repreender, né? Repreender no sentido de mostrar para a criança que existe um erro ali e que esse erro precisa ser corrigido. Mas não necessariamente isso precisa ser feito pela via da violência, ok? Então, eu estou trazendo esse esclarecimento inicial, porque eu vou falar de outras violências, né? De violências que são muito mais intencionais, porque às vezes alguns pais ainda fazem isso por ignorar esse fato de não ter entendido o que significa a vara, né? Então, eu entendo que tem muitos pais que, na intenção de corrigir, na intenção de usam a violência de forma sem querer, né? Sem querer querendo. Mas eu espero que esse vídeo chegue até ele e ele pare para pensar, né? Que não é isso. Mas existe a violência intencional também. Mas tanto a violência, essa violência não intencional dos pais, que tem a intenção de corrigir, mas acaba cometendo violência, traz consequência, e a violência intencional também vai trazer consequência, ok? Né? Então, mas eu tô fazendo questão de trazer isso para dizer para vocês que toda violência traz consequência, ok, gente?
Então, o que é violência? Violência é definida, né, como pode ser definida como o uso de uma força, né, do poder real ou ameaça contra si próprio, outra pessoa ou grupo que resulte em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação, né? A violência, ela pode ser doméstica ou comunitária, ela acontece dentro de casa, ela acontece fora de casa, e ela pode ser de várias naturezas, natureza física, psicológica, sexual, moral, patrimonial ou negligência. E lá na sua igreja vai chegar a criança lá, né? Se já não chegou, talvez enquanto eu vou falando aqui, você vai perceber que lá na sua igreja pode ser que tenha já criança, você percebe que ela pode estar sendo vítima de violência, ok? Olha só, gente, eu printei alguns comentários, né, de publicações, né, minhas ou de outras psicólogas e outras educadoras parentais que defende que a criança não precisa apanhar para aprender, né, que existe uma disciplina positiva, existe uma maneira de disciplinar a criança não pela via da punição, mas pela via do desenvolvimento de habilidades de vida, né? E aí eu printei alguns comentários de algumas pessoas, né? Nessas postagens. Olha só que legal. A situação que é necessário bater na criança, espancar não. A vara na Bíblia é exatamente a disciplina, correção, ensinar, muitas vezes conversa não resolve situações, e outras vezes bater é necessário para colocar limite na criança. Olha só, isso aqui expressa um tipo de pensamento, né? Existem pessoas que acham que a criança, ela precisa apanhar, que a criança, ela é necessário bater na criança. É necessário bater. Só que, o que acontece, gente? Muda aqui esse contexto para, por exemplo, coloca aqui, no lugar de criança, coloca a palavra mulher aqui, ó. Vou ler para vocês, tá? É necessário, há situações que é necessário bater na mulher. Espancar, não. A vara da disciplina é exatamente a disciplina, correção, ensinar. Muitas vezes a conversa não resolve situações e outras vezes. Às vezes é necessário bater para colocar limites na mulher. Como que vocês escutam isso colocando a palavra mulher? Agora muda para idoso aqui. Muda para animal, para um cachorro. Muda. Dói nas pessoas. Dói. Por que quando se fala de criança não dói? Tem que doer, gente. Porque a criança, né? Eu tenho no discipulado de 15 dias atrás, que está gravado lá no meu Instagram, eu falo lá sobre como funciona o cérebro da criança, né? E você, se você não assistiu, você pode ir lá assistir, e lá eu falo exatamente, amadas, como que a criança, ela aprende. A criança, ela está em desenvolvimento. Bater na criança não ensina. Bater na criança machuca ela. Ensinar, não. O que ensina a criança é a disciplina. É você mostrar para ela o que está certo. Ok? Então, olha só, tem mais. Vou ler para vocês aqui, ó. Discordo totalmente. Sou contra espancar a criança e bater em público, mas em casa a criança tem que ser corrigida e às vezes é preciso tomar umas chineladas. Eu apanhei da minha mãe e nunca me senti que ela não me amava. Pelo contrário, tive ótima autoestima e hoje vejo que eu merecia ter apanhado. Mas, porém, nunca bati nas minhas filhas com vara de goiaba ou qualquer tipo, pois dói e acho muito cruel. Gente, nessa fala aqui dessa pessoa, ela entra totalmente em contradição. Olha só. Primeiro, ela fala que ela acha que não pode bater em público, mas bater lá dentro de casa pode. Qual que é a diferença? Ou seja, que ela não está preocupada com a criança, ela está preocupada com o que as pessoas vão dizer, né?
É só uma coisa dentro dessa fala. Segunda coisa da fala aqui. Ela fala, eu apanhei da minha mãe e tenho uma ótima autoestima, porque vejo que eu merecia ter apanhado. Ou seja, olha só como que a autoestima dela é boa. A autoestima dela é tão boa que ela fala, eu mereci apanhar. Ou seja, eu sou ruim, eu não sou uma pessoa boa. Porque se ela acha que ela mereceu apanhar, sinal que a autoestima dela não é tão boa assim. Certo? Terceiro, ela fala que ela apanhou, mas não bate nas filhas dela, porque acha isso cruel. Aqui em cima ela falou que acha que a mãe dela estava certa, mas aqui embaixo ela já acha cruel ela fazer com as filhas. Olha para você ver, dentro dessa fala, como que a gente vê aqui um problema emocional aqui, né? Um problema emocional na construção dessa pessoa. Olha aqui outra. Apanhei, sou educada, amo minha mãe, só agradeço por tudo. Apanhei pouquíssimas vezes, não acho errado quando necessário. Sabe, gente? É muito triste, né? É triste você pensar, né? Você pensar que muitas pessoas acham realmente que a punição, ela né? A violência contra a criança é algo que pode ser considerado algo normal, né? Pode ser considerado algo tranquilo. Deixa eu dar uma lida aqui nas mensagens, né? Olha só que legal. Eu sei bem como traz consequências para as nossas vidas o abuso, pois sofri na minha infância, sempre protegi minhas filhas para não acontecer. Mas minha filha mais velha foi molestada pelo ex-marido. Só a do meio e a do meio foi molestada pelo padrasto este ano. Sofri muito com tudo isso, gente. Olha só, que coisa triste, né? A gente vê e a violência é algo muito, muito complicado, né? Muito complicado. Batendo, estamos ensinando a bater também. Ele fala por parábola, e acho que quando fala da vara, fala por parábola também, sim, exatamente isso, gente, exatamente, né? Vocês estão compreendendo aqui o que eu estou querendo dizer. Agora eu vou falar sobre a violência do modo geral, né? Aqui está a palavra punição, mas eu quero falar punição como violência, porque muitas pessoas acham que a criança merece passar por aquilo, né? A criança merece. Eu sofri muito com abuso de autoridade. Minha mãe, padrasto, até irmãs me batiam. Gente, olha para você ver. E lembrando que o abuso de autoridade, na verdade, não é autoridade, é autoritarismo. Existe diferença, gente, porque a verdadeira autoridade, ela não foi feita para punir. A autoridade foi feita para zelar, suprir necessidade, colocar limites, né? Mas colocar limites com o objetivo de proteger e não de cortar, e não de punir, e não de fazer sofrer. É uma mudança de mentalidade que eu estou convidando vocês aqui, viu, gente? Uma mudança de mentalidade. E assim, não estou aqui para condenar pais, né? Porque eu também compreendo que os pais dão aquilo que eles têm, né? E muitos pais que, que fazem violência com os filhos, o fazem principalmente porque sofreram também violência e aprenderam que é assim que educa. Aprenderam que é assim. Por quê? Porque foi assim que eles foram educados, foi assim que eles viram acontecer com eles, eles reproduzem, né, esse comportamento na vida dos filhos. As pessoas falam sobre que apanhou e não morreu, mas às vezes que ela apanhou, provavelmente ficou com raiva da mãe depois. Com certeza, gente, com certeza. E pior, a raiva da mãe e do pai geralmente vem depois, assim, quando a pessoa passa a refletir sobre o que aconteceu, porque enquanto criança, a pessoa não está refletindo sobre aquilo. A criança que sofre violência, geralmente ela acha que ela merece aquilo ali. Ela, inconscientemente, né, ela atribui a culpa a si mesma. As crianças que são vítimas de violência, elas não deixam de gostar dos pais. Elas deixam de gostar delas mesmas.
Lógico que vai desenvolver aí uma desconexão com os pais, né? Mas o pior de tudo é que elas acabam por não gostar delas mesmas, sabotam a sua própria vida. Né? A sua própria vida, ela vai ter uma vida de autossabotagem. Ela vai se envolver em relacionamentos abusivos, por quê? Porque ela vai entender, uai, se meu pai e minha mãe falava que me ama e me batia, então quem ama, bate. Então, facilmente ela vai se envolver em relacionamentos abusivos, né? Na igreja que pastorei com meu esposo e minhas filhas, né, aqui em Minas Gerais, tem muitos pais que acham que bater é normal e dizem que sempre escutaram que galinha não mata pinto. Gente, olha, não mata não, né? Não mata por fora, que infelizmente às vezes mata. A gente vê tantos casos de pais que matam filhos mesmo, né? Espancado. Mas mata a autoestima, mata a autoconfiança, né? Mata sonhos, mata o relacionamento, né? Mata o relacionamento, porque aí quando essa criança vai e se torna adolescente, né? Eu não sei por que o meu adolescente não me ouve, não sei por que o meu adolescente é rebelde. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, né? Que tem gente que acha que o adolescente, ele de um dia para o outro, ele se torna um monstrinho, né? Nossa, meu adolescente se transformou numa rebeldia, ele não se transformou, gente. A adolescência, ela é a extensão da infância, gente. Ela é a extensão, sabe o milho de pipoca, né? Quando a criança é o milho, a criança é o milho, e o que como a gente trata as crianças, como a gente educa elas, é o óleo quente, né? E ali a criança tá ali, naquele óleo quente. Só que quando ela chega na adolescência, ela é a pipoca. Ela realmente não tem nada a ver com a infância mesmo, mas ela revela o que está dentro. Ó, ela, ela se vira, né? E aí eu não estou reconhecendo o que esse adolescente tá trazendo para mim agora. Ele está muito rebelde. Não foi isso que eu ensinei, realmente, não foi isso mesmo. Que você ensinou foi lá para dentro e mexeu lá dentro dele e agora está se revelando aqui na adolescência. Gente, isso é muito sério. A gente precisa parar para pensar, para refletir sobre isso. A adolescência, ela é a continuação da infância. É continuação, a vida não para, não, né? Infelizmente, fiz isso sem querer, né? Educar à base do chinelo, mas realmente não resolve. Meu filho está com 12 anos, às vezes quer corrigir, querendo dar uns beliscões, palmadas, ele ficar virado. Mas agora, meu marido, começamos a perceber como é importante, sim, a disciplina e castigos de coisas que ele gosta. Está sendo muito mais eficaz e levando ele a refletir, né? Isso aí que você está falando é interessante, né? E você pode, inclusive, complementar isso aí com a consequência. A gente precisa, porque a consequência, ela é importante a gente mostrar para a criança que, para o adolescente, o que eles fazem tem uma consequência. Qual que é a diferença de castigo para consequência? Alguém sabe, gente? Existe diferença. A gente não deve, como pai, mãe, cuidador, eu não devo livrar as crianças da consequência, né? Eu preciso não ir pela via do castigo, porque o castigo, ele presume uma culpa sem perdão, né? A consequência não, é levar a criança à reflexão, que é isso aí que você falou, levar ele a refletir. A consequência leva à reflexão. O castigo, gente, ele leva à rebelião, ele leva à revolta, ele leva a muitas coisas. A consequência leva à reflexão, né? Castigo é aquilo que é imposto sem perdão. Isso mesmo, tipo, você errou, pá, toma aqui. Como que é a consequência? Eu te dar um exemplo muito simples de castigo e punição, né? De castigo e consequência. Por exemplo, se você diz para sua criança assim, olha, depois que nós fizermos o dever de casa, a gente vai para o parquinho, né? Depois do dever de casa, vamos brincar no parquinho. E aí você diz para sua criança, olha, mas se você não fizer o dever de casa ou fizer hora para fazer o dever de casa, ficar brincando, não
fizer o dever de casa dentro do tempo e passar da hora, a gente não vai para o parquinho. Isso é castigo ou consequência, gente? O que vocês acham? Isso é castigo ou consequência? Tinha um, tinha até um caso que tive que explicar porque a criança tinha suspeita de autismo, grau, porque, porque, porque na hora do culto, levanta no banheiro, batia para ficar quieto. Agora, depois de 2 anos, a criança melhorou muito com as orientações que passamos e principalmente a sabedoria de Deus. Hoje ela ama a igreja e participa dos louvores. Isso mesmo, isso é consequência. Ou seja, ela fez alguma coisa e aquilo que ela fez atrasou uma outra coisa. Então, é consequência. Você vai mostrar para ela, se você não faz, dentro, que existe um tempo para fazer o dever, existe um tempo para o parquinho. Se você gasta o tempo do parquinho aqui, fazendo hora, levantando, não querendo fazer, brincando aqui, e não fez o dever, como consequência, você não vai no parquinho. Agora, se eu virar para a criança e dizer para ela, ó, se você não fizer o dever, você vai ficar uma semana sem assistir desenho no celular. Isso é castigo ou isso é consequência? Responde para mim aí. Isso é castigo ou isso é consequência? Isso é castigo. Por que isso é castigo? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem nada a ver. O que tem a ver? Uma semana sem assistir desenho com o dever de casa. Não tem nada a ver. Não tem conexão entre uma coisa e outra. Se não tem conexão, a criança também não está aprendendo nada com isso. Agora, se eu tivesse combinado com ela, olha, depois do dever de casa, você vai assistir desenho no celular, e aí passa do tempo, e eu falo, olha, agora não, você não vai assistir desenho, porque você, o tempo do seu desenho, você ficou brincando, aí é consequência. Então, o castigo para consequência, gente, a diferença é o que realmente eu estou ensinando para a criança. Porque a consequência ensina, o castigo só pune. O castigo pune sem nenhum tipo de aprendizado por trás, a não ser aquele aprendizado que a gente acha que é cognitivo. Não vou fazer isso para ela aprender o que é bom. Ela não vai aprender porque a criança não tem cognição suficiente para refletir sobre determinadas coisas que não têm conexão. Se não tem conexão, se não faz sentido para a criança não tem ainda a capacidade, por exemplo, de refletir sobre tempo. Ela nem sabe o que é uma semana, gente. Você fala que a criança fica uma semana sem desenho, ela nem sabe o que é uma semana, dependendo da idade dela. Ela não faz noção do que é uma semana. Então, isso não faz nenhum sentido para ela, né? A punição, gente, aqui eu estou falando de um castigo bem levinho, né? Mas, né, infelizmente, a gente vê que a realidade é que a criança, né, dependendo do que a criança faz, ela apanha mesmo, apanha de chinelo, ela é espancada, ela é colocada de castigo atrás de uma porta, ajoelhada em cima do milho, né? Ela é humilhada publicamente. Então, assim, eu tô sendo boazinha aqui no sentido de que eu tenho, às vezes, tanta giriza, né, de como que, às vezes, a nossa sociedade humilha as crianças, gente, que eu fico com raiva só de pensar, sabe? E na criança desperta sentimentos como medo, raiva, vingança, ao invés de empatia. A criança, ela não vai entender que ela está sendo ensinada ali, né? Os hormônios do estresse, uma criança que é punida, que apanha, que sofre gritaria, né? Que ela é forçada, né? O tempo todo. Os hormônios de estresse, como o cortisol e a adrenalina, aumentam. Isso diminui a capacidade de concentração da criança, né? A criança, ela fica o tempo todo sob alerta. Por quê, gente? Porque nós temos no nosso corpo é preparado, né? Porque Deus é perfeito, nosso corpo é preparado para sobreviver, né? Deus nos fez para a gente sobreviver. Deus não fez a gente morrer na primeira esquina. Deus fez a gente para sobreviver. Então, o nosso corpo tem os mecanismos de defesa, né?
Que mecanismo de defesa é esse? Sob estresse, por exemplo, o nosso corpo ele dispara ali hormônios para a gente fugir, para a gente lutar ou para a gente paralisar. Né? Então, por exemplo, os hormônios do estresse, ele é importante no nosso corpo, o estresse, ele é importante, por quê? Porque ele libera, né, a gente para, em situações de perigo, fugir, lutar ou paralisar, né? Para a gente poder sobreviver. Mas se a criança o tempo todo ela é vítima de violência, o tempo todo ela está sofrendo violência física, emocional, sexual, psicológica, o tempo todo a criança está sob estresse, a vida dela é sob estresse, gritos. Esses hormônios do estresse são disparados o tempo todo no, no corpo da criança. O tempo todo esses hormônios são liberados. E a criança fica o tempo todo em sinal de alerta. Né? O tempo todo ela fica em sinal de alerta. Ela está o tempo todo achando que algo vai acontecer, que algo vai acontecer. Aí a gente vê o nível, né, hoje, crescente de crianças com ansiedade, crianças deprimidas, crianças com diversos transtornos, gente, é TDAH, é TOD, é tanta coisa, tantos transtornos que as crianças hoje têm, né, antigamente não tinha isso, antigamente não tinha diagnóstico para isso, né, gente? Essa é a verdade. Não tinha diagnóstico. Nossa, mas hoje o número de crianças com transtorno aumentou. Claro, hoje tem diagnóstico, antigamente não tinha. As crianças morriam assim, ou se tornavam adultos, né? Que hoje a gente vê adultos que são abusadores também, né? Adultos que têm uma autoestima péssima, adultos que estão aí envolvidos com álcool e outras drogas, né? E a gente vê tantas coisas. Então, a violência, ela desconecta pais e filhos emocionalmente, que é o que eu falei sobre a questão da adolescência, né? Faz com que a criança tenha crenças como: não sou uma boa criança, ninguém me ama, não faço nada certo. E isso afeta negativamente a autoestima das crianças, né? O mau comportamento não melhora com a violência, gente. Ou faz uma pesquisa. Crianças que apanham são bem comportadas. Você não vai achar uma, gente. As crianças que às vezes são mais mal comportadas são as que mais apanham. E eu já ouvi de pais: quanto mais eu bato nesse menino, pior ele fica. E é mesmo. Isso é uma verdade absoluta. Por quê? Porque a violência, ela só vai trazer prejuízo. Né? Por quê? Porque esses recursos podem até resolver o mau comportamento da criança naquele momento. Né? Lógico, gente, se a criança está fazendo uma coisa errada, você bate nela, na hora ali, ela vai parar mesmo, né? Na hora ali, ela vai quietar, mas ela quer estar na hora, mas daqui a pouco ela está fazendo de novo. Né? Não ajuda no caráter e formação da criança, porque ela vai começar a fazer nas suas costas, longe de você, vai mentir, né? Por quê? Porque ela sabe que ela vai apanhar. Se eu sei que eu vou apanhar, então na frente da minha mãe e do meu pai eu não faço, não falo, mas eu faço longe. E aí, adianta? Não adianta, né? Quando essas punições são frequentes, podem acarretar o estresse tóxico, né? O que tem vários efeitos negativos, como agressividade, problemas de socialização, dificuldade de aprendizado e distanciamento emocional, né? Então, gente, fez sentido para vocês, gente? Antes de eu passar aqui para a estrutura do discipulado, que eu vou agora dar para vocês uma estratégia de como vocês podem organizar o grupo de crianças de vocês, né? Para vocês poderem, inclusive, conseguir identificar essas crianças, chegar mais perto dessas crianças, tá? Fez sentido para vocês? Manda aí para mim, né? Se o que eu estou dizendo aqui está fazendo sentido e que vocês entendem que é necessário a gente, como líder do Ministério Infantil, pastor do Ministério Infantil, entender sobre isso, porque esses são os problemas das crianças. O pastor dos adultos, eles vão estudar sobre o problema dos adultos, né? O que é o problema do adulto? Ah, estou desempregado, problema do casamento, tô endividado. É isso que os adultos conversam lá com o pastor dele, né? As crianças, gente, a gente precisa, como pastor do ministério, precisa entender quais são os problemas das crianças. Só que detalhe, as crianças não vão chegar para a gente e vai falar assim: ô tia, eu tô com esse problema. Não, porque a criança conversa através do seu comportamento.
O pastor do Ministério Infantil precisa aprender a ler a linguagem do comportamento, porque a criança vai conversar através do comportamento. Todo o comportamento da criança está falando sobre ela. Gente, anota essa frase, porque isso é muito importante. A criança vai conversar com o pastor dela através do comportamento. Se ela vai conversar através do comportamento, então eu preciso aprender a entender, né, o que a criança está dizendo. Né? Fez sim, tudo isso tem observado na minha igreja. Hoje, uma coisa que estamos vivendo é muita necessidade dos pais de ajuda. Eles vêm a nós o tempo todo pedindo ajuda para tratar seu filho. Gente, com certeza os pais estão perdidos, gente. Né? E nós, líderes do Ministério Infantil, né, tá na nossa mão também, né? Tá na nossa mão. Como eu falei no começo, eu não estou aqui para julgar os pais também não estão sabendo o que fazer, né? E aí, gente, é por isso que eu, né, desenvolvi o projeto Natanaelzinho. Alguém que já segue, já me segue? Quem é meu seguidor? Lá, quem já vê as minhas postagens, minhas lives, né, já conhece, já ouviu falar das 7 fases da multiplicação, da jornada do pastoreio. Quem aí já conhece esse trabalho? Estou seguindo há algumas semanas. Sim, acabei a maratona recentemente, a jornada. Legal, né? Por quê, gente? O projeto Natanaelzinho, ele é uma metodologia, né? Uma metodologia que tem por objetivo pastorear a criança, né? De forma integral, pastorear mesmo. É entender que a criança faz parte do rebanho, igual está falando lá em João, capítulo 21, né? Que Jesus falou para Pedro: tu me amas, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E terceiro, apacenta os meus cordeiros. O cordeiro é a ovelha na sua fase infantil. Jesus não estava falando do gado, Jesus estava falando de pessoas. Então, as crianças fazem parte do rebanho, certo? E as crianças precisam ser pastoreadas. Então, o projeto Natanaelzinho é essa metodologia, né? Porque o adulto, ele vai ser pastoreado de um jeito. A criança precisa ser pastoreada do jeito dela, do jeito que ela entende o evangelho. A criança não vai entender o evangelho do mesmo jeito que o adulto. Porque a criança, gente, ela aprende pela pedagogia. Pedagogia. O adulto, ele aprende pela andragogia, né? Diferente. A pedagogia, é um jeito, é uma maneira peculiar de ensinar a criança. Tem uma metodologia. O adulto, ele vai entender as coisas pela via do adulto, a criança não. Então, o projeto Natanael já foi desenvolvido para que você possa ensinar a criança, né, pastorear ela, desde o evangelismo até a frutificação. Por isso que é uma jornada, tá vendo? Então, eu vou ganhar a criança para Cristo, eu vou fazer com que ela compreenda a mensagem do evangelho, eu vou fazer com que ela permaneça e que ela seja capaz de falar do evangelho para outras crianças e exercer os seus dons ainda na infância. Porque há uma estatística que 65% das crianças que são criadas na igreja não permanecem na igreja da vida adulta. Mas essa estatística não vai ser verdade na sua igreja. Essa estatística não vai ser verdade no seu grupo de crianças e nem no meu. Porque as minhas crianças, eu vou pastorear elas, desde que elas chegarem na igreja até elas serem capazes de ganhar outras crianças. Amém? Quem recebe aí diz amém, gente. Por favor, recebe aí, isso é uma palavra profética que eu estou liberando aqui para vocês. Em nome de Jesus, o seu grupo de criança vai crescer e as suas crianças vão se tornar adultos cristãos maduros e frutíferos. Então, esse é o objetivo do projeto Natanaelzinho, né? E dentro do projeto, qual que é a coluna vertebral do projeto Natanaelzinho? A coluna vertebral do projeto Natanaelzinho, gente, é o discipulado. O discipulado é a coluna, né? É o que sustenta o projeto. Por quê? O que é o discipulado, gente? Discipulado é uma implantação de crenças. Foi isso que Jesus fez com os discípulos. Né? Jesus escolheu 12 homens, mudou a mentalidade deles, né? João, o discípulo do amor,
né, que é considerado o discípulo do amor, que lá na carta de João fala, filhinho, não sei o que que tem, não sei o que que tem. Lá no começo, mandou Jesus botar fogo em todo mundo, né? Ele não era do amor no começo, não, mas Jesus foi mudando, foi implantando novas crenças nele, e no final das contas se tornou o discípulo do amor, né? Porque discipulado é isso. Só, gente, que um detalhe muito importante, a criança, ela está exatamente no tempo de implantar crenças. É na infância que as crenças são implantadas. As nossas maiores e mais profundas crenças estão em nós desde a nossa infância. Tudo que você acredita. Gente, estou falando aqui com conhecimento psicológico, tá? Tudo que você acredita na sua vida sobre você, sobre os outros, sobre a vida, você só acredita nisso por causa de coisas que você viveu na sua infância. Tudo que você viveu na sua infância construiu você. Entendendo isso, eu percebo aqui a necessidade de discipular as crianças. Por quê? Porque agora, se a gente não implantar a crença do evangelho nela, né, vai ser implantada outra crença. A criança é tempo de implantar a crença, gente. Se eu não implantar, outra pessoa vai implantar. Então, que a gente, enquanto cristão, implante, então. Quem concorda? Se você não implantar, gente, o YouTube vai implantar, o, a, outras questões, a violência vai implantar, né? Então, por exemplo, as crianças que são vítimas de violência, por exemplo, são crianças, gente, que acham que não são amadas. Qual que é a crença de uma criança vítima de violência? Eu não mereço ser amada. Porque quais são as três necessidades humanas? É a necessidade de ser amado, a necessidade de pertencimento e a necessidade de ser aceita. Nós temos essa necessidade. E como essas crenças, essas necessidades ali na infância são elaboradas, isso vai gerar crenças para a nossa vida inteira, tá? Depois você até reflete sobre a sua própria vida. Se você quiser me dar um feedback depois sobre isso, a gente conversa lá no privado, tá, gente? Porque meu WhatsApp está bem disponível para vocês. Viu? Então, a criança é o momento de implantar a crença nela. Então, uma criança vítima de violência, como que eu vou pastorear essa criança? Gente, primeira coisa, eu preciso mostrar para ela que ela é amada, tá? Ela é amada. E para mim mostrar para uma criança que ela é amada, eu monto uma estrutura de discipulado, né? Eu vou mostrar para vocês aqui a minha estrutura de discipulado que eu utilizo na minha igreja. Que é essa aqui, ó. Essa aqui é a minha estrutura de discipulado. Ok? O que significa essa estrutura aqui? Essa estrutura aqui, gente, é uma estrutura de cuidado, onde eu vou cuidar de alguém, porque o que é discipulado? Discipulado não é estudo bíblico. Muitas pessoas acham que discipulado é estudo bíblico. Não é. O estudo bíblico em si só é uma aula, né? O discipulado, o que é discipulado? Discipulado é ensinar alguém que seja capaz de ensinar outra pessoa. Escreve aí para mim. Discipulado é ensinar alguém que seja capaz de ensinar outra pessoa. Foi isso que Jesus fez. Jesus ensinou os discípulos para que eles fossem capazes de ensinar outras pessoas. Se Jesus tivesse feito tudo que ele fez, nascido da Virgem, crescido uma vida sem pecado, morrido na cruz, feito os milagres, ressuscitado, tudo a mesma coisa que ele fez. Se ele não tivesse feito discípulos, você acha que hoje nós estaríamos aqui falando dele? Sim ou não? Sim ou não, gente? Provavelmente não. Muito provavelmente não. Se Jesus não tivesse feito discípulos, nós não estaríamos aqui hoje falando dele. Né? Porque o discipulado é ensinar alguém que seja capaz de ensinar outra pessoa. Então, a estrutura de discipulado, né, que eu uso já há alguns anos, né, é essa aqui, ó. Então, por exemplo, dentro dessa estrutura aqui, nós temos alguns grupos de relacionamento, que é o que eu ensino para vocês, né, você que quiser aprender,
eu vou ensinar isso detalhadamente para vocês. Estou aqui toda terça-feira, nós vamos falar sobre isso. Tem uma aula gratuita, outra aula gratuita também, a cada 15 dias. Eu dou uma aula gratuita às 10 horas da noite, também no Google Meet, que você pode entrar no grupo de WhatsApp VIP, que eu coloco lá também o link. Gratuito. Então, eu tenho gratuito para você esse discipulado e tenho também a aula de 15 em 15 dias no Google Meet, às quintas-feiras, 10 horas da noite, e quinta-feira agora tem. Tá bom? Que é onde eu falo dessa estrutura de cuidado aqui. E aí, aqui, por exemplo, são grupos de relacionamento que eu chamo de GD, de GE e de Natanaezinhos, tá? O que é o GD? Né? O GD é essa parte aqui, é o azul com os amarelinhos. É um GD, que é grupo de discipulado. O que é um GE? É o amarelinho aqui com os vermelhinhos. E o que são os Natanaezinhos? É o vermelhinho aqui com os verdinhos. É uma estrutura, tá vendo? É um cuidando do outro, ó. Tá vendo aqui? Aí todo mundo aqui é cuidado e todo mundo cuida. Né? Então a gente monta, eu ensino vocês a montar essa estrutura, que é a coluna vertebral do projeto Natanaelzinho. Então o que acontece aqui, olha? Esse GD, ele é composto por quem? Pelo líder do Ministério Infantil e a sua equipe. Então, qual é a sua equipe? Quem tem equipe adulto na sua igreja? Você tem uma equipe de adulto. Então, por exemplo, aqui é você e aqui é a sua equipe. Ah, mas eu tenho só 2, não tem problema. Você coloca, não, mas eu tenho 10. Beleza, eu coloco os 10, tá? Eu coloquei 3 aqui só por uma questão mesmo de estética. Vai ficar bonitinha aqui a minha estrutura. Mas esse GD aqui, ele é você juntamente com a sua equipe. Ah, pastor André, eu não tenho equipe, não dá para me fazer, não? Dá, porque então você vai escolher, por exemplo, os mais velhos, né? Os juniores. Você vai pegar lá os mais velhos, tá? Porque a gente vai mesmo por questão de hierarquia, porque como a criança ela aprende, né, por modelagem, e a criança tem a tendência de copiar quem é mais velho. Então, dentro dessa estrutura, eu sigo também essa lógica aqui, né? Então, por isso eu começo pelos líderes adultos. Se não tem líder adulto, então eu pego os juniores mais velhos, tá? Para ser que esse GD. E o GE? Quem é o GE? É o grupo de evangelismo, que é a equipe e mais os mais velhos aqui, tá? E aí nós vamos montar outro grupo aqui, outros grupos, com o GE. Ok? E aí, esse grupo aqui, ó, ele será o grupo de evangelismo que vai viver o projeto Natanaelzinho, né? Que eu vou explicar para vocês como funciona daqui a pouco, viu? E aí, esse GE aqui, ó, ele é aquele que vai fazer tudo, que vai viver as fases da multiplicação saudável, que vai orar junto, que vai fazer os lares de paz junto, que vai fazer as reuniões de discipulado depois, juntos, né? É esse GE aqui. E aqui, o terceiro são os natanaezinhos, né? Que são os não cristãos. Porque, gente, aqui eu estou ensinando as crianças a evangelizar, né? Por quê? Porque eu entendo que nós precisamos treinar as nossas crianças a falar de Jesus para outras crianças, e criança se comunica muito bem com criança, né? Então, imagina as crianças da sua igreja lá na escola, ao invés de ficar falando sobre outras coisas, falando sobre Jesus, imagina que lindo! Imagina que lindo na sua igreja, né? As crianças da sua igreja, a gente chegar no dia 31 de outubro, ao invés de falar de Halloween, eles estão conversando lá sobre a reforma protestante. Que coisa maravilhosa que seria, né? Então, é isso que a gente vai ensinar para as nossas crianças, a influenciar outras crianças, que são aqui, no caso, os natanaezinhos, que são os não cristãos. Ok? E aí, gente, como eu falei para vocês, eu ensino isso aqui de forma gratuita para vocês, ok? A cada 15 dias, estou lá no grupo falando sobre isso. Mas eu tenho também a consultoria de pastoreio infantil personalizada, né? Para quem, por exemplo, não, eu quero
Eu quero, pastora Andréia, aplicar isso lá na minha igreja. Eu quero pegar a minha igreja, eu quero te falar como que funciona lá na minha igreja. Eu quero que você me ajude a fazer um mapeamento de quem eu tenho, de quem eu não tenho. Quero que você me ajude a fazer um plano de ação aqui de pastoreio infantil para viver essa jornada de pastoreio desde o evangelismo até a frutificação. Eu quero passar pelas 7 fases, né? Que é a oração, o evangelismo, a oração, o evangelismo, a comunhão, a consolidação, a integração, o discipulado e a multiplicação. Eu quero viver isso na minha igreja, eu quero que você me ajude de forma personalizada. Eu quero que você me ajude a montar isso na minha igreja. Eu também faço isso, gente, né? Eu faço isso, eu tenho para vocês isso para oferecer. E como que eu faço? São 30 dias de acompanhamento, onde eu vou pegar a sua realidade, né? Vou te ajudar dentro da sua realidade. Nós vamos colocar nomes, vou pegar o nome das crianças da sua igreja, vou te dar toda a orientação personalizada. Vou pegar quais são os desafios que você tem na sua igreja, vou te ajudar a montar um plano de ação para ajudar os pais, para fazer uma reunião de pais, para começar o movimento Pais Proféticos na sua igreja, tá? Não sei se vocês já ouviram falar do movimento Pais Proféticos, né? Que são a gente ensinar os pais a usar a vara da disciplina positiva, né? Então, eu ensino vocês a fazer isso, tá? Dentro dessa mentoria, dessa consultoria personalizada. São 2 encontros em grupo, tá? Então, são 30 dias de acompanhamento pelo WhatsApp. São 2 encontros em grupo, né? Onde eu irei pessoalmente passar esses conteúdos para vocês. Além disso, né, além desses dois encontros em grupo, eu tenho também, vou ter com vocês 2 encontros individuais. Vou ter 2 encontros individuais, tá? Então, são 2 encontros ao vivo em grupo, 2 encontros individuais. Vou passar para vocês a gravação dos nossos encontros, né? E mais o acompanhamento por 30 dias da sua igreja. E mais, gente, um suporte durante a execução das 7 fases, que dura em torno de 6 meses. Então, por exemplo, eu vou ter um acompanhamento com você durante 30 dias para a gente montar todo o plano de ação, né? Mas, além disso, eu vou acompanhar a execução, né, do projeto Natanaelzinho na sua igreja, que dura em torno de 6 meses para você implantar ele, ok? Para você implantar esse projeto, ok? E aí, e quais são os temas, né, desses encontros? É a definição dos nomes que formarão os grupos, estratégias para quebra de resistências, né? Porque a gente encontra resistências, às vezes resistência do pastor, resistência dos pais, resistência das crianças. Então, eu vou estar ajudando você como conciliar o projeto Natanaelzinho com o projeto já desenvolvido na minha igreja. Porque talvez o seu pastor tenha um projeto lá que abrange todo mundo. Como que você vai adequar isso e conversar com o seu pastor para que ele possa te apoiar e te abençoar, para você incluir no projeto já existente na igreja, o projeto Natanaelzinho. E orientação, né, quanto à relação das fases. Gestão emocional do líder, né? Eu vou estar também falando dentro desses nossos encontros. Cuidando de quem cuida, oficina das emoções, comunicação eficaz, vou estar falando sobre a comunicação não violenta, trabalho em equipe e o uso correto das ferramentas, né? Possibilidades com recursos que você tem, né, gente? É usar o que tem. Os modelos de eventos estratégicos, vou estar passando para vocês, porque dentro da jornada de pastoreio, nós temos alguns eventos que acontecem, e eu vou estar passando para vocês esses eventos, e estratégia para você fazer parceria com os pais, tá? E, além disso, né, os bônus exclusivos que vocês vão ter, que são 2 encontros individuais, né, comigo, que além dos encontros em grupo, nós vamos marcar, vou disponibilizar a minha agenda, eu vou abrir minha agenda, gente, como psicóloga, né, assim, no caso, a minha agenda que eu atendo, faço terapia, eu vou abrir espaço lá, para que eu tenha com vocês individuais encontros, onde eu vou
eu vou estar conversando com vocês para a gente poder trabalhar questões de vocês, né? Para definir dificuldades, potencialidades, né? Para que eu possa ajudar vocês nas estratégias de evangelismo e discipulado, com plano de ação personalizado para os próximos meses e tirar dúvidas. E vocês vão estar recebendo a caixa completa de ferramentas. Eu vou estar mandando para vocês todos esses materiais aqui, ó, em PDF, né? Vai ser o acesso ao vivo às aulas de implantação, inclusive das mentorias anteriores, tá? Que eu já tive muitas aulas, né? Então, vou mandar para vocês as mentorias anteriores para vocês assistir. O e-book com a história do Natanaelzinho. O e-book manual de implantação, que tem lá toda a base bíblica das 7 fases, o organograma da estrutura de cuidado, artes editáveis com a logo do projeto, o e-book, a oração, a chave do avivamento, cartas editáveis dos 21 dias de oração, arte editável do convite para o jantar dos Natanaelzinhos, ideias em PDF sobre plano de salvação, programação do jantar dos Natanaelzinhos, e-book do manual do consolidador, mais cards para o Lar de Paz, o e-book do manual do discipulador Kids, eu não coloquei aqui nesse slide, porque eu fiz ele antes, ainda mando para vocês também a gravação da jornada do pastoreio infantil, que é uma aula de 3 horas que eu dou, gente, onde eu falo muito sobre o que é discipulado, sobre implantação de crenças, vou mandar para vocês também de presente, ok? E como que é isso, gente? Qual que é o investimento, né? Qual que é o investimento disso? O investimento disso, gente, é 12 de R$ 29,90 ou 297 à vista, né? Você pode pagar no cartão de crédito, né? Eu envio o link, né, para vocês, né? Ou você pode pagar à vista também via Pix. Gente, mas eu só tenho 5 vagas, né? Eu só tenho 5 vagas. Eu não consigo atender mais que isso, porque como vai ser algo muito personalizado, não consigo atender mais do que 5 pessoas, tá? Então, eu vou estar colocando, vocês que têm meu WhatsApp, né? Se você não tem, né, você pode entrar no grupo, lá tem, você pode me contactar, tá? E você pode estar falando comigo, me mandando uma mensagem, falando, eu quero participar dessa consultoria com você, pastor André. Mas eu só tenho 5 vagas, gente. Então, garante a sua vaga, né? Para que você não fique de fora, tá? Pastora, e valor, né? Deixa eu ler todas aqui, que são várias mensagens. Deixa disponível esses slides para nós. Sim, eu vou mandar a gravação para vocês. Vocês fizeram a inscrição? Quem fez a inscrição, vou mandar lá no e-mail, tá? Discipulado é a capacidade de alguém ensinar outra alguém. Somos eu, mais um adulto que está sendo treinado. Eu tenho 8 pessoas no Ministério Infantil. Que bênção, glória a Deus. Dá para fazer 8 GS. Dá para crescer demais esse grupo aí, Kátia. Pastor e valor, minha net caiu. Aqui é 12 de R$ 29,90 ou R$ 29,70. Gente, isso inclui tudo isso que eu falei. Vocês não vão ter que pagar mais nada, não. É toda a ferramenta, tá? Praticamente, gente, esse valor aqui, se você for colocar na ponta do lápis, você está pagando os 2 encontros comigo, que é a minha, por exemplo, hoje, né, a terapia que eu faço, custa R$ 170 a sessão, né? Então, você pagaria 320 em 2 sessões comigo. Você vai pagar 297 em 2 sessões comigo, não é de terapia, obviamente, é para a gente tratar das questões do projeto, e você vai estar ganhando o resto tudo. Então, assim, não vou nem dizer que eu estou cobrando, o material você está praticamente ganhando ele todinho, né? Você vai estar pagando ali o meu tempo que eu vou disponibilizar para você ali individualmente. Nem o em grupo eu estou cobrando. O em grupo está sendo também de bônus aí para vocês, tá? Infelizmente, na igreja que eu congrego, não trabalho mais com o Ministério Infantil. Meu pastor coloca qualquer pessoa como tias. São aquelas que não sabem nada e jogam o Ministério Infantil. Isso me dói muito, pois o diabo está trabalhando muito na vida das nossas crianças para elas simplesmente, vão colocar diante de Deus, né? Ora sobre isso, porque talvez eu não acredito que o seu pastor faça isso por maldade. Talvez ele ainda não está conseguindo compreender o que está acontecendo, né?
ore para que Deus possa abrir a visão dele, né? Para que ele possa enxergar o que está acontecendo, né? E que você seja bênção lá, viu? Em nome de Jesus. Então é isso, gente. É isso que eu queria falar com vocês, né? Quem quiser a gravação, pode me mandar uma mensagem, né, lá no privado, que eu mando para vocês, caso vocês não recebam aí automaticamente no e-mail de vocês, ok? Gente, eu queria pedir um favor, vamos tirar um print? É, vamos tirar um print aqui da nossa aula, se essa aula fez algum sentido para você. Vamos tirar um print, posta lá no seu. Deixa eu só tirar aqui a apresentação para ficar bem. Posta lá um print, se você puder abrir sua câmera aí, deixa eu ver os rostinhos. Que coisa linda, hein? Maravilha. Espera aí que eu vou sorrir aqui, gente. Vou sorrir para tirar um print bem, bem bonito aí, hein? Vamos lá. Aí posta lá no seu stories e marca @projeto Natanaelzinho, coloca uma frase, né, desse discipulado que fez sentido para você, pode ser? Quem pode fazer isso? Levanta a mãozinha aí, né? Alguma coisa fez sentido para você? Mostra para mim lá, gente, porque isso é importante, né? Para eu ver que eu estou fazendo realmente o que Deus está mandando eu fazer, que está fazendo efeito na vida de vocês. Muito prazer em conhecer. Eu espero vocês terça-feira que vem. Terça-feira que vem, o nosso tema vai ser pastoreando crianças e juniores através das 5 linguagens do amor, tá? Então, esse vai ser o nosso tema semana que vem. Vou falar sobre 5 linguagens do amor para as crianças. Então, participe semana que vem, vocês vão receber o e-mail, tá? Eu já salvei o e-mail de vocês e vou mandar um lembretezinho lá para vocês. Tá bom, gente? Obrigada, Deus abençoe e até. A gente se encontra aí no grupo, nos stories. Até. Que bom, Ellen, legal. Que bom. Então vamos lá, vamos pôr para funcionar, Ellen. Vamos pôr para funcionar. Me chama lá no privado para a gente conversar, tá bom?